Olá, eu sou o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, da série Checkmate Global. Estamos gravando hoje, 5 de dezembro de 2020, o 57º vídeo da série complementar, juntando as peças e explicando o movimento. Uma informação inusitada, porém previsível, na área de segurança militar mundial, veio à tona esta semana. Talvez a maioria de vocês não saiba, mas em fevereiro de 2019 foi criado o Conselho Militar Internacional para Clima e Segurança, na cidade de Haia, na Holanda. O conselho é integrado por militares de alta patente, da reserva, e teve sua constituição a partir de organizações que trabalham sobre o tema clima e segurança, nos Estados Unidos, no Reino Unido, Holanda e França. O general holandês que comanda a força e é muito ligado à família real holandesa chama-se Tom Middendorp. Ele também é o presidente do conselho. Middendorp disse à época, após destacar a importância do clima para a segurança e os objetivos do conselho militar, ele disse, abre aspas, os militares podem e devem fazer parte da solução ao enfrentar as mudanças climáticas. O IMCCS, que é a sigla do Conselho em inglês, pode ajudar a criar sinergias dentro da comunidade militar internacional por meio do intercâmbio de boas práticas, da coordenação de esforços e da cooperação em novas iniciativas. Fecha aspas. Quero ressaltar para vocês nessa fala duas partes importantes. Os militares podem e devem fazer parte da solução. E a segunda parte importante é novas iniciativas. Ou seja, ele incluiu na solução do problema climático e ambiental os militares e disse que deve haver novas iniciativas. Logo depois, de acordo com a secretária-geral do IMCCS, que atuou como subsecretária adjunta de defesa nos Estados Unidos, Sherry Goodman, ela disse, abre aspas, a mudança climática é uma ameaça multiplicadora que torna os problemas existentes ainda piores, principalmente na segurança, o que significa que os militares terão que assumir a linha de frente no combate aos riscos e na construção de resiliência. E mais à frente ela ainda acrescentou, essa rede, abre aspas, essa rede levará as vozes militares para a segurança internacional e para as discussões climáticas de uma forma significativa e vai acelerar ações para reduzir as ameaças. Vejam que ela volta a colocar os militares à frente do processo, dizendo que eles são solução, mas antes de tudo ela ainda termina dizendo algo mais. Ela diz que é importante acelerar ações para reduzir ameaças. Então, o recado foi bem construído. Ficou claro, né, a militarização da questão ambiental e climática. Foi patente a busca da solução militar para essa questão. Isso em fevereiro do ano passado, quando foi criado o Conselho Militar. Pois bem, passado pouco mais de um ano e meio, eles deixaram tudo isso ainda mais claro ao lançar um relatório no site do Conselho. Se você entrar no site deles, vai dar logo de cara com um relatório do mês passado, de novembro, se eu não me engano, do dia 30, falando do Brasil. Veja um print da página inicial do site. Vejam que logo na página inicial, o Brasil é o tema. O texto no site está datado de 30 de novembro e foi escrito em Washington. Vou destacar para vocês alguns trechos para não tornar o vídeo muito longo. Vocês poderão ler alguns trechos que destaco aqui, tal como, por exemplo, abre aspas, eles dizem, abre aspas, o Brasil não está adequadamente preparado para os impactos dos estressores previsíveis relacionados às mudanças climáticas em sua segurança, economia, base de recursos naturais e infraestrutura nacional crítica, mais especialmente suas usinas hidrelétricas
e instalações militares, fecha aspas. Ou seja, eles dizem que o Brasil não está preparado para essa questão. E citam não só a economia, como a infraestrutura, como eu já tinha e várias vezes realcei para vocês. Então, eles são claros, o Brasil não está preparado. Francesco Femia, diretor do IMCCS, e que também é cofundador do Centro para o Clima e Segurança do Conselho de Riscos Estratégicos, ele termina sua fala no site com a seguinte advertência, abre aspas, a mensagem para o Brasil é clara, : pare o desmatamento e se comprometa a reverter a escala e o escopo das mudanças climáticas, ou as consequências para a segurança do Brasil serão graves e potencialmente catastróficas. Eu vou repetir essa última frase, tá? Olha o que ele diz. Ou as consequências para a segurança do Brasil serão graves e potencialmente catastróficas. É realmente uma advertência bem enfática. Bom, em suma, o Brasil, segundo ele coloca, em suma, o Brasil precisa tornar sua segurança à prova de clima. Fecha aspas. Esse termo, segurança à prova de clima, parece ser um jargão que é repetido várias vezes no site e no relatório. O que significa para eles tornar um país, esse país ter segurança à prova de clima? Bom, assim também, lendo o site, lendo o relatório que eles têm lá, é um relatório, gente, que vocês podem baixar em PDF, né, e ele tem na versão também em português. Você lendo e entendendo esse contexto, dá para entender porque o Macron, então, aumentou o tom com o Brasil esse ano, né, porque ele já sabe que eles estão se preparando para a ação. O tema é tão importante, tão estratégico, que eu vou fazer um vídeo específico e com uma análise mais detalhada dessa questão para os membros do canal. Eu vou postar esse vídeo na comunidade fechada ainda na próxima semana, entrando nos detalhes do relatório e explicando o contexto em que ele está colocado. Obviamente, vocês entenderam que a militarização da questão climática, né, foi a tônica e a advertência ao Brasil foi muito clara. Bom, o que eles estão fazendo? Eles vão pôr em prática também projetos antigos, como, por exemplo, o corredor AAA. Né? Só que agora a agenda dos dominadores globais exige que eles acelerem essa questão, pelos motivos que eu já expliquei nos outros vídeos. Eles vão aumentar a narrativa sobre a incapacidade do Brasil em cuidar da Amazônia, vão convencer a maioria da população planetária disso, de que o Brasil é incapaz de cuidar da Amazônia, que a Amazônia é vital, que a Amazônia é o pulmão do mundo, que sem a Amazônia o planeta está em risco. E eles vão convencer toda a grande maioria da população disso e vão mover uma campanha para relativizar a soberania do Brasil sobre este território. Na sequência, após ter a opinião pública mundial contra nós e relativizando a nossa soberania, vão declarar esse território como patrimônio mundial e se preparar naturalmente para a sua ocupação, para invadir esse território. Né? Já existem vídeos na internet, inclusive, se vocês procurarem, criticando o fato das pessoas nos países desenvolvidos só se preocuparem com estas questões ambientais e climáticas por um tempo e depois esquecerem. As pessoas são estimuladas a agir. Eles estão dizendo para as pessoas, pare de só ouvir, pare de só pensar nisso e se preocupar por um tempo. Haja, faça alguma coisa. Ou seja, eles já estão criando um clima de ação, das pessoas se tornarem proativas para apoiar esse tipo de atitude. É claro que eles vão seguir em frente com isso aí. Não tenham dúvida dessa questão. Eu quero lembrar a vocês o que o comandante do Exército Brasileiro falou no dia 13/11/2020, num momento estrategicamente escolhido por ele. Ele disse que as Forças Armadas brasileiras não têm condições de combate para lidar com um inimigo forte. Ele não disse nessas palavras, mas eu vou ler exatamente as palavras dele e vejam se não é isso que ele quis também realçar. Ele disse, abre aspas, comandante Pujol do Exército disse, abre aspas,
para as dimensões continentais, o tamanho da população e a importância que o nosso país detém nas nossas fronteiras, subsolos, águas territoriais, o nosso exército é um dos menores do mundo. E ainda assim, pelo tamanho, um orçamento que é insuficiente, mesmo para o tamanho dele, fecha aspas. Então ele deixou claro que se houver uma emergência, não adianta colocar 100 bilhões de euros, como ele mesmo disse, na instituição, no Exército, visto que leva tempo para adquirir equipamentos, munição e ainda capacidade para treinar os militares a fim de utilizar equipamentos de ponta, equipamentos de alta tecnologia. E ele disse de novo, abre aspas, estamos aquém do que o Brasil precisa. Bom, eu creio que ele foi claro, não precisa maiores explicações, né? Naturalmente que invadir um território como a Amazônia é uma coisa, ocupar é outra, e permanecer no terreno ainda é mais complicado. Todavia, ele deixou claro, o comandante do Exército, a situação atual do nosso poder armado. Aliás, esse é um tema que eu trouxe a vocês várias vezes nos vídeos, e no passado, principalmente os meus artigos de 2013 e 2014, cujo link tem aqui na descrição do vídeo, nesses meus artigos de 2013 e 2014, eu já alertava para essa situação. Eu já alertava para nossa fragilidade e para as intenções dos dominadores globais. Quem quiser, acesse aqui nos links abaixo os meus artigos de 2013 e 2014. Isso era previsível e agora nós estamos nessa situação de extrema vulnerabilidade, enquanto os dominadores globais já deixam claro a sua opção militar. Bom, claro que esses planos dos dominadores globais também são antigos, né? Eles sempre quiseram diminuir a população mundial, eles sempre quiseram controlar os recursos do planeta, incluindo as pessoas. Eu vou mostrar a vocês 2 twitters do Klaus Schwab, que eu comentei na minha última live na comunidade aberta, na parte aberta. Eu vou mostrar 2 twitters dele, onde ele diz ser a pandemia do Covid-19 muito positiva, e ele também reclama da quantidade de pessoas no planeta. Vejam os twitters. Esse é o primeiro Twitter, tem até o globo, né, a distribuição, e esse é o segundo Twitter. Observem também que já é conhecida a Agenda da ONU 2030. Isso tem sido muito falado na internet, a Agenda da ONU 2030. Mas para que ela se viabilizasse, foi necessário que o ser humano se tornasse totalmente dependente da tecnologia. Então, são planos antigos que foram sendo construídos. Fazer com que o ser humano tenha uma vida mais artificial, mais ligada à tecnologia, mais dependente da energia elétrica, foi proposital. Porque à medida que o ser humano se tornou dependente, ele se tornou mais vulnerável. Essa Agenda 2030, e o que é dito como a 4ª Revolução Industrial, precisa necessariamente que haja o incremento do uso de IoT, a internet das coisas, e que o 5G ou 6G, já estão chegando ao 6G, funcione adequadamente e se espalhe pelo globo. Então eles vão continuar a trabalhar também na questão do IoT e da internet 5 ou 6G. Haverá, dentro da visão deles, a necessidade mais à frente, não agora, a Agenda 2030, a necessidade de acabar com a propriedade privada. Não agora, não nos próximos meses, nem no próximo 1, 2 anos, mas mais à frente. Por quê? Porque a propriedade privada dá a você uma certa independência. À medida que você tira a propriedade privada e substitui por serviços, por exemplo, ao invés de você ter um carro, você opta por usar Uber ou alugar carro. Você já não tem o carro. E essa evolução de uma sociedade de produtos para serviços vai deixar você ainda mais dependente do Estado. Claro que dentro daquela visão, que eu já disse a vocês, eles vão criar a miséria, paralisando a economia, vão criar a insegurança física através de conflitos e guerras e vão criar o medo através da pandemia.
E aí, quando as pessoas estiverem nessa situação, esse é o plano deles, não quer dizer que vai dar certo, eles vão entrar com a renda mínima para todos. Olha, tudo bem, olha aqui a renda mínima. E aí todos vão depender do Estado muito mais, para ter sua renda e para receber os serviços ofertados após o fim da propriedade privada. Então, nesse sentido, haveria o The Great Reset com um grande jubileu de dívidas, principalmente de países e organizações. Por que eles precisam fazer o jubileu de dívidas? Para resolver o problema da bolha da dívida que eu falo para vocês desde o início. A maneira de resolver essa questão é perdoar dívidas dos países e das organizações e aí recomeçar The Great Reset, com todos dependendo do Estado, tanto para sua renda quanto para o uso dos serviços, a chance de reação das pessoas seria mínima. Você só vai poder fazer aquilo que o Estado aprovar que você faça. Mas para isso, eles precisam poder monitorar você. Eles precisam poder te controlar. Dentro desse contexto, a ONU lançou agora a carteira de identidade e o passaporte digital biométrico, com os dados armazenados em nuvem. Essa carteira digital, ela conteria todos os dados da pessoa, né? Ali teria então informações, por exemplo, como se você tomou a vacina. Se você não tomou a vacina, eles podem monitorar por essas carteiras digitais, de várias formas. Você poderia então não ser autorizado a viajar. Mais à frente, cortarem a renda mínima. Mais à frente, cortarem o seu acesso aos serviços que o Estado lhe dá. E aí, naturalmente, você ficaria numa posição extremamente desconfortável. Ok? Eu estou dando uma visão geral do plano deles para que vocês percebam que ele está em execução. Eu disse a vocês que terminamos o período da fixação de linha do tempo, da fixação das causas, e estamos no período de execuções. Quando em 30 de novembro, depois daquele período que eu falei que terminou em torno de 22 a 23 de novembro, no dia 30 de novembro, o Conselho Militar Internacional colocou esse documento lá, ele já deixou claro que esse documento já está na fase de execução. Ok? Vamos agora falar dos Estados Unidos, né, da eleição. Trump fez um discurso no dia 2 de dezembro, onde, após enfatizar que ele estava disposto a defender a democracia e o sistema eleitoral, enfatizando isso, ele relacionou uma série de evidências de fraude nas eleições. Ele lembra que todas as provas que ele possui estão sendo enviadas à Suprema Corte Federal, e que é ela que terá a palavra final, não os estados, mas a Suprema Corte Federal. Tem aparecido alguns vídeos na internet mostrando fraudes feitas depois que os fiscais republicanos são postos para fora dos locais de votação, quando então mesários, após os fiscais republicanos serem expulsos, os mesários tiram cédulas debaixo da mesa e começam a contá-las. Esses vídeos já estão na internet e, pelo jeito, o número de evidências de fraude está se avolumando e se tornando de difícil contestação. Quando essas provas chegarem, se já não chegaram, na Suprema Corte Federal, ela deverá analisar isso e tomar uma decisão. O que preocupa? Preocupa é o tempo que ela vai precisar para acolher as provas, analisá-las e tomar uma decisão. Vejam só, a advogada Sidney Powell, que nós já falamos dela aqui, disse à Fox que o FBI e o Departamento de Justiça estão completamente envolvidos nas fraudes eleitorais. Olha a afirmação dela, dizer que o FBI e o Departamento de Justiça estão envolvidos nas fraudes. Ela tem que estar muito segura disso. O que ela está falando, ela vai para a cadeia se ela não provar. Eu já comentei sobre esse assunto antes. E importa lembrar também que quando surgiu a questão dos servidores da Dominion em Frankfurt, muitas suspeitas também foram levantadas sobre a CIA. Então, se é assim e se for provado, nós estaremos vendo o envolvimento das estruturas do Estado americano na fraude, o que pode gerar consequências imprevisíveis. Agora vejam, quando a Suprema Corte
começar a averiguar isso, e se isso for fundamentado, será que vai dar tempo para ter a reunião dos delegados no Colégio Eleitoral dia 14 de dezembro? E se a Suprema Corte Federal Americana entender que precisa suspender a reunião dos delegados, uma vez que ela ainda não teve tempo de ver essas evidências? Se ela suspende a reunião dos delegados dia 14 de dezembro, fica tudo suspenso. E aí não tem presidente americano. E se isso se estender até janeiro? Como é que vai ser a questão de quem toma posse no dia 20 e senta na cadeira no dia 21 de janeiro? Quem? Vejam como é complicado e vejam como essa situação é explosiva. Ok? Então, se essa fraude ficar provada, e as evidências estão sendo muitas, ficará uma coisa que eu vou dizer a vocês, um verdadeiro barril de pólvora. Ok? Bom, claro que Trump sabe disso, aqueles que o apoiam, e para se proteger dessas possíveis consequências, ele fez aquelas mexidas no Pentágono, né, que eu já reportei, afastando pessoas que lá ocupavam cargos importantes ligados a organizações estranhas aos interesses nacionais americanos, principalmente pessoas ligadas à Irmandade Muçulmana. Ele afastou essas pessoas porque sabe que na hora que houver uma emergência, ele precisa ter pessoas lá leais a ele. Muito bem. As grandes cidades americanas continuam a ter um processo de degeneração. Surgiram notícias de que Minneapolis, no estado americano de Minnesota, que é aquela cidade onde ocorreu aquele evento com George Floyd, ela está experimentando um aumento de 537% em roubos de carros, comparado com o mesmo mês do ano passado, conforme informou o jornal local lá da cidade, chamado Star Tribune. Mais de 500 pessoas foram baleadas esse ano na cidade. É o maior índice em uma década. Esse aumento da criminalidade, tanto pessoas baleadas quanto roubo de carros, pode estar associado a uma grave escassez de policiais na cidade de Minneapolis. Minneapolis vive um êxodo enorme de policiais desde a morte de George Floyd. Os policiais estão indo embora da cidade. E aí a criminalidade está disparando. Esse é apenas um exemplo para que vocês acompanhem o estado de deterioração da situação nos Estados Unidos. Saindo agora dos Estados Unidos, eu quero lembrar a vocês que no dia 3 de dezembro houve uma forte explosão na Inglaterra, numa estação de tratamento de água, na área de Bristol, no sudoeste da Inglaterra. Ainda as condições gerais não estão muito claras e isso está sendo investigado. O Erdogan, da Turquia, presidente da Turquia, continua sua atividade expansionista, que eu já disse a vocês que uma hora dessa ele vai bater de frente com a Rússia. E ele continua nessa atividade expansionista, agora usando refugiados sírios sunitas, para ocupar áreas de outras etnias que lhe são opositoras, principalmente ocupar áreas dos curdos. Claro que essa estratégia de enviar pessoas para uma região, ocupá-las para depois ter o motivo para defendê-las, né, e intervir, é muito antigo. E ele está traçando essa estratégia. Quero lembrar a vocês também um outro tópico, que desde 11 de 2020, o mundo tem sofrido ataques cibernéticos massivos. A utilização dos serviços em home, as pessoas estarem em casa trabalhando em home office, tem facilitado essa estratégia porque abre uma brecha no firewall, né? Recentemente, para vocês terem uma ideia, um hacker estava vendendo na Deep Web acesso aos servidores das Forças Armadas Brasileiras. Há muitas evidências de que muitos órgãos federais, inclusive na área de segurança, na área militar, foram acessados e dados foram roubados. Vamos agora para a Europa. Tem se intensificado os protestos das populações europeias contrárias aos novos lockdowns e confinamentos. O que nós estamos percebendo é que a população europeia, e eu percebo que talvez a brasileira também e várias outras, já não estão dispostos
a pagar o preço dos novos lockdowns e confinamentos. Né? É pagar para ver agora, é aguardar a reação da população. Quero lembrar a vocês também um evento que ocorreu, que é o assalto em Criciúma, no estilo Novo Cangaço. Aliás, ocorreu em Criciúma, Floraí, Cametá. Floraí é no Paraná, Cametá no Pará, mas esse Novo Cangaço, esse estilo de ação, já tem um tempo, não é recente. Mas mostra que o crime organizado está sendo operado por profissionais. Daí a necessidade de nós fortalecermos e apoiarmos as forças de segurança, porque agora, do outro lado, não é mais aquele ladrão de galinha, não é mais aquele camarada amador, não é mais aquele cara que está roubando só por uma necessidade. São verdadeiros profissionais. Muitos deles, pelos vídeos, você nota um comportamento completamente seguindo normas militares. O planejamento foi muito bem feito, levou muito tempo, gastaram muito dinheiro para fazer aquela operação em Criciúma, e isso não é coisa de uma pessoa amadora. E aí seria uma pergunta a ser colocada: será que eles estão fazendo isso também para obter dinheiro em cédulas, para acumulá-las para alguma outra operação, talvez uma operação maior? Nós vamos descobrir isso com o tempo. Os reservatórios de água no Brasil estão no mínimo. Se continuar assim, nós teremos não só a elevação dos preços de energia elétrica, mas um possível racionamento à vista. Se não houver alguma modificação que eleve os níveis dos reservatórios, essa é uma probabilidade real. Foi noticiado também que o Produto Interno Bruto, o PIB, do Brasil, cresceu 7,7% no terceiro trimestre, na comparação com o segundo trimestre, onde ele tinha caído 9,6%. Vejam, estatística e número é uma coisa que tem que saber interpretar. Se no trimestre anterior, que foi o segundo trimestre, o PIB caiu muito, e qualquer elevação que você compare com ele, naturalmente será alta, ok? Eu quero também dizer a vocês que você precisa ter algum nível de referência. Uma informação dada dessa forma, ela fica muito solta, ok? Não quer dizer que foi ruim, foi bom, mas você tem que ter um nível de referência. O mundo inteiro, no segundo trimestre, teve uma queda da economia brutal, que foi o momento do ápice do Covid. E logo o mundo inteiro, no terceiro trimestre, teve uma elevação grande, porque estava comparando com uma base muito baixa. Eu vou dar números para vocês. Na média dos países da OCDE, onde eles fizeram uma pesquisa, o crescimento, na média, o crescimento no terceiro trimestre foi 8,5%, ou seja, acima do 7,7% brasileiro. Quando a gente vai para a Europa, na média dos países da União Europeia, o crescimento no terceiro trimestre foi de 11,6%, então bem acima de 7,7%, que foi o crescimento brasileiro. Foi um bom crescimento o do brasileiro, mas abaixo da média da OCDE, abaixo da média da União Europeia, e claro, países asiáticos como China e Índia, nem se fala porque eles tendem a acabar o ano com crescimento positivo. O Brasil deve terminar o ano com uma retração da economia em torno de 4% a 4,5%, ok? Para concluir, vamos citar uma frase interessante do vice-presidente Hamilton Mourão, numa declaração que ele fez ontem, dia 4. Ele disse que o governo precisa ter base no Congresso e saber trabalhar com as peças do tabuleiro. Ele disse que o governo precisa, repetindo, saber trabalhar com as peças do tabuleiro. Talvez ele esteja começando a entender algo. Amigos, amigas, todo jogo acaba ou muda de fase. O checkmate global começou. Grande abraço.